Olá, bom dia. Hoje é o dia 13 de julho. Nosso texto de hoje ainda é Romanos capítulo 8, verso 31 e a última parte do versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta, então, é a primeira frase das 5 frases que Paulo vai utilizar para falar sobre a obra do Espírito Santo na nossa vida, para falar da redenção na nossa vida, para falar da justificação pela fé na nossa vida, ou seja, o projeto eterno de Deus funcionando na nossa vida, porque ele sempre funciona. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que nos salva nesse texto é o se Deus é por nós. Porque imaginemos que Paulo perguntasse: quem será contra nós? Muita gente, muita coisa, muitas forças são contra nós. Inclusive, Paulo, ele mesmo, na sua epístola, na primeira epístola à igreja de Coríntios, no capítulo 15, ele nos fala sobre o nosso grande inimigo, a morte. Porque esse capítulo 15 da primeira epístola de Paulo à igreja de Coríntios fala sobre a ressurreição do corpo. E nesse texto, a morte é tida como um grande inimigo. Existem dois tipos de morte. Na Bíblia tem a morte física e também a morte eterna. Aqueles que estão em Cristo não têm medo da segunda morte, nos diz Apocalipse, da morte eterna. Mas a morte física ainda continua sendo nosso inimigo, porque esse corpo que nós temos, morre um dia. Mas, finalmente, nesse texto de Coríntios, Paulo diz, a um momento, tragada foi a morte na vitória de Cristo, é claro. E nós esperamos, então, a ressurreição desse corpo, mas a morte continua sendo um inimigo. E se perguntássemos, então, quem será contra nós, a morte levantaria a mão e diria, eu sou contra vocês. Outro inimigo que poderia ser contra nós é o próprio inimigo, né? Que muitos dizem no Brasil está amarrado. Está amarrado, mas fazendo um monte de coisas ruins na vida daqueles que abrem as portas para este inimigo. Então, o inimigo, também chamado de diabo ou Satanás, uma palavra quer dizer inimigo e a outra quer dizer acusador. Este inimigo que existe realmente é contra nós. Um outro inimigo que é contra nós no Novo Testamento é o chamado mundo, o cosmos, mas o mundo político, o mundo dos homens. Tá? Em Apocalipse nós encontramos a grande Babilônia, que é uma grande inimiga do povo de Deus. Então, quem será contra nós? Mas todas essas coisas são contra nós. A morte, o diabo, o mundo. Agora, quando eu digo se Deus é por nós, aí a coisa muda completamente. Porque ninguém pode ser contra nós quando Deus é por nós. E a gente viu nas 5 razões que ele dá no verso 28, nas 5 no verso 29 e 30, que Deus é por nós. Foi Deus quem nos chamou. Foi Deus que nos conheceu antes. Foi Deus quem nos predestinou a sermos a imagem do seu Filho. Foi Deus quem nos justificou. Foi Deus é Deus quem nos glorifica. Que nos glorificará. O que já nos deu a sua glória na pessoa de Cristo Jesus. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, de perguntar quem será contra nós, não é a coisa mais terrível que possa acontecer a uma pessoa. É se nós mudarmos essa frase e dizermos, se Deus é contra nós, quem será por nós? Porque você pode não ter pensado nessa possibilidade, mas existe na Bíblia muitos momentos em que Deus é contra. Por exemplo, no livro dos profetas Deus tem palavras seríssimas e muito pesadas contra a Babilônia, por exemplo, contra o Egito, contra Edom e às vezes mesmo contra Israel. A palavra de Deus que ele colocou na boca do profeta Jeremias contra o reino de Babilônia se cumpriram de A a Z. Se cumpriram do começo ao fim. Deus disse pelo profeta Jeremias, eu sou contra você e você vai se tornar uma ruína. Vá lá no Iraque e visita as ruínas da cidade de Babilônia. Vá.
no Oriente Médio e visite a ruína de todos esses reinos que se criam poderosos e indestrutíveis. Quando Deus é contra, ninguém pode ser por. Precisamos atentar para este fato de que o nosso Deus, que é um Deus de amor e de graça, também é um Deus santo e justo. E toda alma que pecar, que permanece no pecado, perecerá. Porque Deus é um Deus justo e santo. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus é contra nós, quem será por nós? E nem adianta gritar como fazem os personagens do Chapolin Colorado. E agora quem poderá nos acudir, nos ajudar? Quando nos afastamos e abandonamos o amor eterno e a graça eterna de Deus, a coisa fica difícil para nós. Há um texto de Hebreus onde o escritor, escrevendo então a irmãos que estavam sofrendo grande perseguição e que estavam querendo abandonar a fé, o Espírito Santo dizem, não joguem a graça de Deus na lama. Estou parafraseando, claro. Não menosprezem a graça de Deus. Porque se Deus é contra você, quem será por você?